Boa noite. Espero que todos estejam bem. Começando a semana. E hoje a gente está olhando aqui, né? Vamos estudar um tema muito importante, que eu acho que é a chave de tudo, né? De conhecer. Então, a gente, nesse momento, antes de começar, né, com nossos pensamentos elevados a Deus, nós pedimos, primeiramente agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos as oportunidades, agradecemos aos erros e acertos que cometemos, e aproveitamos esse momento em que a gente deixa lá fora todas as nossas preocupações materiais e vem aqui alimentar o espírito. Viemos aqui para saciar a sede de conhecimento, de paz. Que a espiritualidade da casa nos auxilie, nossos mentores estejam com a gente, que a gente consiga absorver as reflexões de hoje, que a gente consiga levar para o nosso dia a dia o que a gente veio aprender aqui hoje. Assim seja. Lúcio, o momento é seu. Uhum. Meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, né? Uma noite fria, todos gostariam de estar dentro de seus lares, mas com aquela pouca força de vontade estamos aqui, não é? E nessa noite de hoje, nós temos essa oportunidade que é nos concedido justamente para relembrarmos esse tema. O que ele quer dizer? Alguém aqui conhece a si mesmo? Quem poderá me responder? Conhecemos assim, fisicamente, não é? A data de nascimento, registro em cartório, tudo isso aí nós conhecemos, né? Nossos pais. Exatamente. Isso, exatamente. Não é? Temos conhecimento da história, mas e nós? Como individualidades que somos, vamos nos conhecer como seres encarnados no mundo de provas e expiações. Tanto é que esse tema refere-se e lembra-nos a cada dia instante o nosso potencial, que possamos cada vez mais acreditar em nós mesmos e, acima de tudo, aquilo que nós estamos sempre buscando, como melhorarmos, compreender fragilidades, imperfeições nossas, não dos outros, nossas mesmas. Então, por isso que essa questão, esse estudo na noite de hoje, justamente é para que possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Quando digo de nós mesmos, é individualmente, não ver nos outros, mas em nós. Não é? Então, por isso é esse tema, prazer em conhecer a si mesmo. A gente acredita que se conhece a nós mesmos. A pessoa mais próxima que conhece nós mesmos, não é? Eu sempre digo, são os nossos pais que nos conhecem. Não é? Mas nós mesmos é que vamos aprender a nos conhecer. Vemos aí que a doutrina dos Espíritos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós? A doutrina dos Espíritos, não é, está aí para nos esclarecer. Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Qual é os males que nós ainda portamos?
o que devemos nos reformular? E, acima de tudo, autoconhecimento de si mesmo. E é por isso que a doutrina dos Espíritos vem aí para nos esclarecer. Jamais com preconceito, mas sim um esclarecimento, tirando de lado as fantasias, as fábulas, não é? Para, ao nosso nível, trazer a realidade de hoje. Por isso que estamos aqui, buscando este estudo. Sócrates, não é? Filósofo pensador grego, ano de 470 a.C., Atenas, Grécia, tinha por lema a inscrição contida no templo de Deus, Apolo, cidade dos Delfos. Conhece-te a ti mesmo. 470 anos antes de Cristo, já tinha esta frase, não é? Mostrando nós outros como individualidade. Vivemos em sociedade, numa coletividade, mas somos um indivíduo, um ser encarnado, fisionomia diferenciada uns dos outros, mas pertencemos a essa humanidade encarnada. E somos obras do nosso Altíssimo, nosso Criador, que nos criara simples e ignorantes. Essa questão faz com que nós fazemos um julgamento de nós mesmos, no chão terrestre no qual habitamos e principalmente na sociedade. Esse é o lema, o qual o Mestre Jesus, não é, nos mostrou o caminho e ensinou-nos a fazer essa reflexão, dia após dia. Temos aí o que é autoconhecimento. Processo reflexivo através do qual conhecemos a nós mesmos ao longo do tempo e que nos permite ser conscientes de nosso leque inerente de defeitos, virtudes e todas as qualidades presentes em cada um desses extremos. O que nós mais temos é imperfeição, é claro. Aqui, na Terra, não podemos dizer que somos melhores uns que os outros. Nem mesmo os títulos, as posições sociais, a riqueza, faz com que sejamos melhor do que os outros. Somos iguais. É interessante uma reflexão que eu vi dias atrás, mostrando que muitos se julgam importantes porque têm fama, porque têm riqueza. E quantos estão, não é, no solo sagrado, que é o cemitério, que foram a mesma coisa. Ali fica tudo que é da terra, até o próprio corpo físico, este templo sagrado que não nos pertence, mas sim pertence ao nosso Criador. Que todos os seus elementos voltam para a natureza, para a formação de outros corpos, não é? E aí nós fazemos autoanálise de nós mesmos. Sabemos que temos o costume, né, de enxergar o defeito uns dos outros, temos o costume, né, de, como notícia, os acontecimentos de final de semana dentro da sociedade. Tudo isso é algo que nós devemos, através do autoconhecimento, poder usar uma vassoura para ir varrendo dos nossos costumes e pensamentos, e acima de tudo dos nossos sentimentos. Mas não somos só feitos de defeitos, temos também as nossas, não é? Como se diz, virtudes, qualidades presentes em nós. O que são as virtudes? Bondade, amor, caridade,
Apesar de todas as imperfeições que nós temos um pensamento de piedade para alguém, que é o nosso próximo. Temos os nossos pensamentos de amor, desejando tudo de bom para alguém à nossa volta. Não é? Não temos somente imperfeições. E aqui nós vemos que o autoconhecimento nos possibilita uma maior compreensão daquilo que realmente somos, nossa verdadeira essência. Porque, claro, todos sabem que a doutrina dos Espíritos está aqui para nos esclarecer que não somos, é claro, perfeitos. Estamos aqui para justamente corrigir a nós mesmos, devido ao amor incessante, tudo aquilo que é da terra, suas ocupações, os prazeres que nos trazem uma felicidade ainda ilusória, que nos prende ao chão terrestre, faz com que nós olhemos uns aos outros como seres desprezíveis, em alguns casos, não é? Aquele interesse materialista de que se chama egoísmo, de pensar só em mim. Tudo isso nós temos. Mas a nossa verdadeira essência é a melhoria nossa. Se hoje estamos sentindo dor, sofrimento, justamente é pela nossa rebeldia ao não aceitar a lei de amor. Como vamos encontrar e estar nessa caminhada que leva, vamos dizer, entre aspas, essa felicidade verdadeira? O autoconhecimento de nós mesmos. Porque viemos neste mundo para ser melhores e não para sujar a roupa que já está imunda. Ou seja, não para errar mais. Mas se nós erramos, justamente é porque temos a nossa livre escolha e vontade. Aí caímos. Por isso que existe esse remédio chamado de dor e também sofrimento, para que nós possamos estar no trilho novamente. A nossa essência é essa: progredir, cada vez mais progredir. Depende de nós sermos mais disciplinados a cada instante. Se tudo que é da terra nos proporciona uma felicidade, devemos escolher algo real, de bom para nós. Devemos abster-nos de tudo aquilo que nos encrava aqui. Porque estamos vivendo aqui hoje, mas não somos daqui. Existem duas realidades também em nossa existência. Nascemos neste mundo, mas um dia nós outros vamos partir deste mundo. Isso não é fantasia. Isso é real. Uma vez estando aqui, o que é que nós temos que abraçar? Tudo aquilo que é importante para a nossa evolução como seres imortais. A riqueza do Espírito, que é as virtudes: ser bom, caridoso, justo e ter amor. É a nossa essência, não é? O autoconhecimento se refere a isso. Por isso que no começo, prazer em conhecer a si mesmo, somos nós nos conhecendo. O que erramos hoje? Assim, cada um faz em seus pensamentos essa pergunta individualmente, para chamarmos a atenção nossa de nós mesmos. Não que um segundo possa nos chamar a atenção, mas nós mesmos, responsáveis pelos nossos atos e ações. Vamos lá. Importância do autoconhecimento. Nos propicia um maior controle sobre as nossas emoções. À medida que nós temos, por exemplo, raiva, ódio demais, que na ciência já foi comprovado que esses sentimentos podem dar infarto, dor de cabeça, dor de estômago, a gente vai aprendendo a controlar isso. Por quê?
O espírito, justamente, é que transfere todas as vibrações para o corpo físico, no qual o mesmo corresponde através de doenças. E aí vem a dor e o sofrimento. Aí, opa, hoje estou dentro da casa espírita, procurando entender isso, o que eu vou fazer? É hora de me educar. Assim, nós vamos tendo controle sobre as nossas emoções. Não é? E vemos aqui, se não nos conhecemos, como podemos acreditar mais em nossa capacidade? Primeira pergunta, como ir em busca de nossos sonhos se não acreditarmos ser capazes? E por que não acreditamos em nossa capacidade? Nós temos o costume hoje na Terra de sermos vítimas de qualquer circunstância. De sermos assim, sempre pequenos. Nós não acreditamos em nós mesmos. Por que isso? Primeiro, falta de amor a si mesmo. Segundo, não me conheço. E o terceiro, o que eu estou fazendo aqui? Nessa terra de provas e expiações? Justamente para ser e pensar que sou um ser falido, apesar de minhas imperfeições? Aí nós vemos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós procuramos na terra, se nós não acreditarmos, não fizermos justamente também por merecer, não acreditarmos no nosso potencial, porque cada um é uma individualidade que tem um potencial muito grande, disse Jesus. Eu fiz, vós podeis fazer muito mais. Quando significa amor, quando significa bondade para com todos também. E assim mesmo, de uma forma que eu vou buscar a minha verdadeira felicidade. Não está nas coisas da terra, voltando a dizer, mas sim tudo aquilo que se refere à parte das emoções e da moral. Que são essas que é o caminho que nos leva justamente à evolução. Porque tudo que tem aqui na terra está aí para nos servir. Mas hoje nós somos escravos de tudo que é da terra. Não aprendemos a controlar as nossas paixões e a nós mesmos. Então, embrutecemos cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas emoções, e ficam assim distante aquela capacidade nossa que nós podemos acreditar fazer muito mais. Não é? E aqui nós temos, por que não acreditar em nossa capacidade? Porque não sabemos quem somos. Desde já, nós não acreditamos em nossos sonhos, nossa capacidade. É porque ainda não sabemos. Nós, hoje aqui encarnados, não é? Nós temos uma capacidade, vamos dizer, intelectual e moral de 100%. Nós ainda não aprendemos até hoje a utilizarmos 10%. Por que isso? Não temos confiança em nós mesmos. Não tendo confiança em si mesmo, o que fazer? Vamos buscar o autoconhecimento. Porque cada uma individualidade tem o direito de ser feliz. Mas temos o nosso livre-arbítrio que nos leva, como se diz, a caminhos obscuros. No futuro, nós vamos ver a causa de tudo aquilo que nos acontece, justamente que procuramos com as nossas próprias mãos. Tudo na nossa existência. Mas temos a livre escolha, não é?
Então, podemos concluir que a nossa existência é todo um processo contínuo de reformulação de nossos próprios sentimentos e de nossa compreensão dos porquês, como eles surgem e nos levam a agir. Então, todos nós temos um potencial muito grande, benéfico e bendito. Nós que estamos ainda meio perdidos, conseguimos achar o caminho. Por isso, não é? Voltando a relembrar, porque hoje estamos aqui nessa belíssima doutrina para nos instruir, para mostrar quem somos, qual é a nossa importância, e que nesse mundo somos iguais uns aos outros. E os títulos e posições sociais justamente para ajudar o progresso, mas isso não sequer menciona que sejamos melhores do que os outros. Só temos tarefas diferentes. Estão entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Pois bem, vamos continuar. Temos aqui, será que somos o que parecemos ser? O autoconhecimento é uma das habilidades mais importantes para o sucesso de uma pessoa, seja na parte moral, também profissional. Certo? E através dos relacionamentos que estamos sempre aprendendo novas lições, especialmente através de nossas relações com o meio e das manifestações que o mesmo nos provoca. É a vida em sociedade. Nós aqui estamos aprendendo a conviver uns com os outros. Uns têm uma forma de pensar da existência, outros já pensam de outra forma. E assim, no convívio, na sociedade, nós aprendemos uns com os outros. Uns não respeitam o direito individual dos outros. Meu vizinho não me respeita. Eu não respeito o vizinho de baixo. E assim por diante. Vamos aprender como a essa convivência sair da melhor forma possível. De que jeito? Dos princípios dessa cartilha abençoada que Jesus deixou para nós. Amor, caridade e justiça. Como que eu vou alcançar isso? À medida que o que me feriu, não quero ferir alguém. Em outras palavras, há evolução quando nós somos tolerantes. De que forma? Não exercer o olho por olho e dente por dente. Fizera comigo, irei descontar, na palavra popular, hoje na humanidade. Sejamos, vamos dizer, mais evoluídos, conforme o nosso amado Chico, disse. Chato ser ofendido e ficar calado, mas significa evolução. Não sou eu o agressor. Não é? Aí os níveis de evolução estão diferentes. A finalidade nossa aqui na Terra, justamente, é sempre relembrando, é de melhorar. Não queremos, por exemplo, vantagens pessoais da Terra, mas sim as vantagens de levar o amor, levar a bondade, levar reconciliação e cada vez mais a bondade a todos. Porque isso, justamente, é progresso em nós mesmos. À medida que nós todos pegarmos essa salada, vamos aprender e está aprendendo e constantemente relembrando. Tenho que me melhorar. Não vou exigir do outro para que a sociedade seja melhor e do mundo amanhã para que ele seja melhor. Vou começar a exigir de mim mesmo. De que forma? Não é? Só relembrando que o Francisco de Assis nos ensinou. Fazer uma análise de nós mesmos e saber aonde que precisamos nos corrigir. Se hoje, durante a sociedade, eu pensei mal de alguém, desejei mal de alguém, não respeitei o meu vizinho, o que eu vou fazer?
Amanhã vou pensar menos mal. Amanhã vou desejar mais o bem. Amanhã irei respeitar a todos. Então, nesse convívio, nós vamos aprendendo uns com os outros. De que forma? Daquilo que Jesus nos mostrou. Ama teu próximo como a si mesmo. Porque não adianta eu me isolar para fugir do mundo. Não, eu serei melhor. Serei um egoísta. E egoísmo significa imperfeição, que ao seu turno vem trazendo a dor e o sofrimento. Não é? Então, por isso que nós estamos nos empenhando para entender justamente a vida em sociedade, nos conhecendo, exigindo de nós mesmos, porque o importante, relembrando, não é exigir do meu vizinho, dos meus irmãos, de todos lá fora, não, é de mim mesmo. Se eu erro, se não erro, se os outros erram, vou ver a mim mesmo. Por isso que no começo estava bem nitidamente, prazer e conhecer em si mesmo, diante do espelho. Estamos aprendendo a nos conhecer. Cada palavra ofensiva, não é, de raiva para com os outros, estamos desferindo em nós mesmos. Estamos embrutecendo a nós e voltando, como se diz, né, nos seres da caverna que havia através da força bruta e não com respeito. Então, o autoconhecimento de si mesmo justamente nos traz isso. E para nós, né, parecermos o que somos, só uma análise durante o dia ou individualmente dentro do nosso lar, da nossa casa, possamos fazer essa análise. E assim, né, diante do autoconhecimento, começamos a buscar como reagimos e por que reagimos desta ou daquela forma, diante de nossas posturas agressivas, contendas, choques de interesses e etc. É justamente a vida em sociedade, não é? Hoje a gente está aprendendo dentro dessa escola que é a sociedade, a humanidade, como a autoeducarmos a nós mesmos. Foi dito no começo, quem conhece bem nós aqui na Terra são os nossos pais. Mas um dia nós vamos caminhar com os nossos próprios pés. Aí teremos que fazer essa autoanálise de nós com o tempo. Vemos aí, como conhecer-se? Fazei, está vendo? Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Livro dos Espíritos, pergunta 919A. É como, não é, nós pegarmos todas as nossas imperfeições, puséssemos no caderno. Ó, sou orgulhoso, sou egoísta, sempre penso em passar todos para trás, não combino bem com os colegas de trabalho, falo mal de todo mundo, desejo a pena de morte e assim por diante. Aí nós vamos chegar ao final do dia, vamos lembrar, não, esse aqui eu fiz um pouco, esse aqui não fiz quase nada, esse aqui, esse. No outro dia, uma nova caminhada. Aí vamos estar relembrando. Nós estamos fazendo uma análise de nós mesmos, de nossos pensamentos, nos conscientizando. Uma vez que pisamos daquela porta para dentro, temos aí o acesso a uma realidade que muitos irmãos não estão entendendo. Então, por isso, nós vamos cada vez mais nos conhecendo. E essa doutrina nos esclarece dessa forma. O que devemos fazer? Que caminhos devemos tomar? Que soluções
devemos justamente decidir na hora certa. São Francisco de Assis deu-nos o exemplo, o que ele fizera, como um molde, como um modelo para cada um de nós individualmente. Porque a vida em relação família, trabalho, nas festas, não é fácil. Exige muito de nós, principalmente quando se refere à tolerância, até mesmo no trânsito. Tolerância o tempo todo. O que é tolerância? Ouvimos palavrões desferindo contra nós e assim por diante. Todo aquele tipo de inferioridade, não é? Que temos, infelizmente, a facilidade de ouvir e muitos de mencionar, falar, não é? Melhor dizendo. Então, nós vivemos hoje essa realidade. Só nos conhecendo da nossa capacidade, nós vamos cada vez mais interagir como seres equilibrados. Com o equilíbrio de que, lembrando que Jesus disse, eu fiz, também vou fazer muito mais. Se nós não acreditarmos que seremos possíveis de melhorar, quem vai acreditar em nós mesmos? É muito fácil, não é? Tudo aquilo que hoje eu tenho vontade de ter, e nem ao menos sair do meu lar e ir trabalhar para conseguir. É muito fácil pedir, mas eu tenho que ser merecedor do mesmo. E como eu vou conseguir isso? Através do trabalho. E esse trabalho, materialmente falando, vai desenvolvendo a nossa parte intelectual, que é o nosso turno, vamos assim, compreendendo as nossas facilidades, principalmente de relação com uns com os outros aqui. Santo Agostinho foi ainda mais específico quando disse que uma das formas de realizarmos a nossa reforma íntima seria realizarmos um interrogatório preciso de nós mesmos, procurando verificar como nos comportamos diante de muitas situações vivenciadas no dia a dia. Por que o que fizeste e com qual objetivo agiste? Essa é uma das questões também. Fizeste algo que censuras no outro? Será se hoje liguei a televisão, vi no noticiário, roubo? Qual que é o pensamento de muitos irmãos? Xingar, é claro. Escandalizar, é claro. Somos obrigados a fazer isso? Fizemos porque temos o nosso livre-arbítrio. Esquecemos que não é só estar dentro da casa espírita um dia ou em qualquer outro lugar que já estamos quite com o nosso Criador. Que ouvimos aquelas belas palavras. Ao chegar da porta para fora, nós podemos ser os juízes, o carrasco e assim por diante. É o que se fala aqui. Fizesse algo que censuras no outro? Fiz algo que não ouso confessar a mim mesmo? Pois bem, é uma questão individualmente que cada um vai responder. O que eu fiz hoje de errado para o outro que eu não consigo falar? Se é comigo, vou calar-me. Se é com os outros, o nosso próximo, serei, né, um fofoqueiro, melhor dizendo, para ter notícia. E vemos aqui, se desencarnar hoje,
Que pendências deixaria ou o que teria a temer? É justamente o que nos acontece, não é? Se aquele que tem, vamos dizer, entre aspas, a roupa imunda, quando deixar a terra, o que será feito? Se hoje eu tive uma posição de superior na terra, de comando, se eu agir como se diz na terra, ditador, como que eu chegarei ao mundo espiritual? Então, são questões que seja de grande valor, como se diz aqui na terra, ou aquelas pequenas, que nós devemos fazer essa autoanálise, não é? Porque a nossa existência hoje é constantemente progressiva, é estacionária aquele que quer ficar estacionado. Então, se hoje eu reconheci os meus erros, agi de forma equivocada, não é vergonhoso eu chegar perto de alguém que eu fiz algo de errado e falar, me desculpa porque eu errei contigo. Isso é honroso. E quando deixar a terra, jamais eu serei recebido com olhos de desdém, de raiva, de perseguição, mas sim de irmãos prontos a nos auxiliar. Enquanto estivermos na terra, vamos procurar sempre a união, a concórdia para com todos. E somente nós, lutando reforma íntima, nos conhecendo, é que seremos mais felizes. Ninguém veio no mundo para errar. Nós erramos porque temos o nosso livre-arbítrio. Agora, se, entre aspas, faço a vida do meu semelhante ficar bem pior, é claro, serei cobrado. Por quê? Vamos agindo pelos instintos, não com razão e com amor. Não é? Alguma pergunta a fazer? A Sandra aqui está doida para responder as perguntas. Continuando, Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega a dominar suas más inclinações. Evangelho, capítulo 17. Pois bem, agora vem para todos aqueles que estão abraçando a doutrina dos Espíritos. Não é? Uma vez compreendendo esta realidade, não é da noite para o dia que nós devemos ser perfeitos e melhorarmos. É com paciência, é com calma, é com tempo, mas sempre exigindo de nós mesmos, não é? Porque através da nossa reforma íntima, lá fora na sociedade, vão gerando os exemplos. Não se mostrar, mas sim através do bem que propicia a todos. Não com interesse do bem, mas sim por fazer de coração. Então se reconhece o verdadeiro espírito é pela sua transformação moral. Menos egoísta, menos orgulhoso, menos de confusão, menos apegado principalmente aos vícios da terra, e identificando cada vez mais com tudo aquilo que Jesus ensinou. E temos aqui mais outro lembrete, não é? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que eu desejo para os outros é o mesmo que eu quero para mim mesmo. É o princípio de vivência e de concordância da vida em sociedade. Porque exigimos sempre de nós, sempre exigido de nós mesmos,
não é? Para que assim possamos ser e ter um mundo amanhã melhor. Hoje nós estamos aqui na Terra, preocupados com questões da Terra, nem ao menos paramos para pensar que o problema às vezes pode estar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com vizinhos. Por isso que Jesus nos relembra: ame teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que através de atos físicos não possamos fazer isso, vamos em pensamento orar por aqueles todos que necessitam. Até mesmo aqueles que não, entre aspas, simpatizam conosco. Divaldo sempre nos relembra: Jesus tinha inimigos, mas ele não era inimigo de ninguém. Não é? Então vamos o quê? Fazer da nossa parte, não é? Para tirarmos essas ervas daninhas que está impregnado nas nossas emoções e pensamentos. Não é? Então o conhecimento de nós mesmos relembra isso, buscando que sejamos o juiz ou advogado de nós mesmos. Que à medida que eu melhorar, significa parabéns para mim. É menos uma roupa suja, um sujo, que eu estou limpando em mim mesmo. Não é? Vamos lá. Agora é interessante aqui. Qual o caminho para o autoconhecimento? Agora a gente vai aprender qual o caminho que a gente deve seguir para nos conhecer. Temos aqui autocrítica construtiva. Como todos podem ver a mesma imagem, julgando a si mesmo. Primeiro, capacidade interna do indivíduo de realizar uma crítica de si mesmo. Uma crítica de si mesmo significa, vamos tirar o nosso orgulho, certo? Vamos aceitar que estamos errados. Implica na análise de seus atos, maneira de agir, consciência dos erros cometidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção, aprimorando-se através do autoconhecimento. Pois bem, os erros nossos começam nos pensamentos, não é? É difícil controlar os nossos pensamentos. E a cada segundo, por exemplo, estamos aqui me ouvindo, tolerando eu falar. Mas estamos às vezes pensando lá fora. Fisicamente estamos aqui, mas os nossos pensamentos estão longe. Então, começando nos nossos pensamentos, sabemos sobre as nossas deficiências, não é? Por exemplo, eu quando era criança, detestava fazer mandado para minha mãe. Não gostava. Isso aí é um dos motivos que eu tenho que corrigir. Como exemplo também, não é? E assim, começa nos nossos pensamentos e vai até os atos. Estamos fazendo uma crítica de nós mesmos, tirando aquilo que foi dito, tirando o orgulho de lado. Eu penso mal, às vezes fico com raiva porque meu time de futebol perde, o outro me insulta, e assim por diante. Então nós vamos aprimorando essa autocorreção, não é? Aí começamos aquela ponte que vai chegar lá do outro lado, mas está em um começo de construção. E cada um sabe, intimamente, em sua consciência e pensamento, o que fez de errado hoje, o que tem que se corrigir. Vamos lá. São poucas as pessoas que se reconhecem. E é claro, são poucas as pessoas que se reconhecem. Temos aqui, capazes de fazer uma análise fria e isenta e a respeito do que passa em seu íntimo. Vemos constantemente os erros e defeitos alheios, mas somos incapazes de perceber os nossos próprios, tão ou mais acentuados do que nos
do que os estranhos. Pois bem, tem uma mensagem no Evangelho, significa o arqueiro e a trave no olho. Traduzindo, eu tenho meus erros, mas gosto sempre de estar mirando no erro alheio. É um dos caprichos da humanidade, é isso, não é? Por isso que tem muito programa de televisão, com todo respeito, que realmente só relata o defeito do seu semelhante, daquilo que estão errando, daquilo que estão fazendo de errado, daquilo que principalmente está dando ibope. Não é? São os noticiários, os meios de comunicação que servem para trazer o progresso, mas infelizmente estão cada vez mais vulgarizando e banalizando a humanidade. Por quê? Não se conhecerem, ou seja, os comandantes não conhecerem a verdadeira essência do próprio ser humano encarnado. Não vamos falar que são todas as emissoras, né, com todo respeito, mas a grande maior parte, porque tem outras que são educativas, entenderam o verdadeiro sentido de levar o progresso, principalmente à família. Não é? Então, cada vez mais nós nos autoconhecendo, não é? Nós vamos fazendo o quê? Aparando essas arestas dos nossos costumes, que viemos copiando dos nossos avós, dos pais, até chegar em nós. Não é? Algumas pessoas ainda vivem em função de seus impulsos inconscientes, ou seja, um assunto, não é? Que nós relatamos que é um acontecimento. Agindo, reagindo na maior parte do tempo no piloto automático, desencadeando muitas vezes situações de descontrole emocional e desarmonias. É o que acontece conosco. A cada instante, não é? Determinado assunto, determinada ocupação, nos faz aí, infelizmente, nós, não é? A estes caminhos de desarmonia e descontrole emocional. Por quê? Falta de vigilância. A nossa irmã Francisca dizia sempre: orai e vigiai. O que significa isso? A gente vamos rogar a Deus sempre a sua bênção e proteção para não ser e estar sendo sempre odiado pelos nossos atos e ações. Está quase terminando. O autoconhecimento nos possibilita a ir ao encontro dos nossos lados obscuros, assumindo responsabilidade daquilo que está oculto no fundo de nossa consciência, dando-nos habilidades de compreender como e onde agem nossos pontos frágeis, e até o que atribuímos nossas emoções, sentimentos, facilitando nossa interação com o que nos rodeia. Esse lado obscuro nosso, meus irmãos e irmãs, significa, não é, daquilo que temos mais facilidade de pensar e de fazer e exercer tudo de errado. Ou seja, estamos abrindo aquelas portas no qual as companhias vão chegando e nos impulsionando, dando mais força para que nós venhamos a cair. O final disso tudo significa obsessões. É pelas nossas imperfeições que somos influenciados. Mas a culpa não é daquele no qual chamamos de obsessor, porque a grande maior parte somos os obsessores. Abrimos a porta a companhias, como se diz na Terra, estamos sempre com aquelas companhias afins, não é? Quem gosta, como exemplo, do álcool, vai ter as companhias afins, e assim outros setores a mais na nossa sociedade. O que acontece? Então nós vamos, né, dar o encontro do nosso lado obscuro.
tudo aquilo que nós temos tendências de errado, que é uma reminiscência no qual nós podemos ter um pouquinho de consciência do que erramos lá atrás. Não é? Então, os nossos lados, os nossos pontos frágeis, não é? E traz a emoção, nós vamos assim tendo uma autoconsciência de nós mesmos. Como frágeis nós somos. O quão ainda, não é? Nós ainda nos encontramos numa fase de pequenez. É porque Deus quer? Não. É nós que escolhemos. Pelas nossas imperfeições. Então, o nosso autoconhecimento nos possibilita a chegar até esse extremo, para que nós possamos fazer essa análise, entender aonde a água está fluindo dentro da nossa casa. E chamando, né, a nossa atenção, continuando sobre esse lado sombra, frente a frente com nossas sombras. Quando agimos através de nossos impulsos inconscientes, ou seja, não pensamos na hora de agir, não é? Fisicamente, emocionalmente, tudo começa no pensamento. Nossa sombra acaba por predominando, tomando decisões, tirando-nos o direito de escolhas conscientes. No meio de uma discussão, é sempre difícil, não é, se encontrar a paz. O que acontece? Muitas das vezes agressão física ou verbal. O que acontece? Falta as escolhas conscientes. De que forma? Falta o respeito, o silêncio, não é? Porque o silêncio, como se diz sileteiro, é uma prece. Propicia-nos a sermos mais equilibrados e melhores. Mas, nós voltando aqui, às vezes fica para trás as escolhas conscientes, ou seja, que a razão vem à tona. Mas muitos hoje, não é, conforme diz lá atrás, estamos agindo no piloto automático. Significa, não pensamos, realizamos. Depois de realizado, o que acontece? Vem as consequências. E são dolorosas. Seja quanto ao que comemos, ao tanto que gastamos, ou aos vícios a que sucumbimos. Foi bem específico. Naquilo que alimentamos, naquilo que gastamos, e aos vícios no qual nós sucumbimos. Nós vemos hoje qual o vício que traz benefício para o ser humano aqui encarnado. Porque não sabemos o limite do necessário, não é? Do necessário. Queremos sempre ultrapassar mais do que o dobro do necessário. Então somos punidos. Quer ver um exemplo? Principalmente aquele que tem o vício no álcool. Na hora da ingestão, tudo beleza. No outro dia, o corpo responde. O que acontece? Aí vamos ter dor, vamos sofrer. Então, tudo isso é falta de escolhas conscientes. Se dá também na vida de relação em sociedade uns com os outros. Da maneira que falamos, da maneira que respondemos, da maneira que nós estamos aí no trânsito. Enfim, de uma forma geral. É o nosso lado sombra. Melhor dizendo, o nosso lado das imperfeições. Nosso lado sombra nos incita a agir de forma que jamais imaginamos e a desperdiçar energia vital em maus hábitos e comportamentos repetitivos. A obscuridade interior nos impede de expressar inteiramente o nosso eu, de falar de nossa verdade, de viver uma vida autêntica.
Pois bem, o primeiro e o segundo, o nosso lado, não é, de obscuridade, ou seja, o nosso lado inferior. Nós desperdiçamos tanta força vital do corpo físico, que foi dado o exemplo agora há pouco do álcool, né? Isso significa força vital se escoando. É a mesma coisa que estamos doentes. Precisamos o corpo de tomar vitamina para se reerguer. Então, o nosso lado obscuro, ou seja, as nossas imperfeições, impede que nós sejamos, vamos dizer, mais felizes. Por quê? Não somos seres perfeitos, é claro, mas é através dessa autoanálise que nós vamos tirando tudo aquilo que faz a gente sofrer. Por que isso? Somos seres inferiores, é claro, mas estamos aqui na Terra para melhorar. Então, esse lado obscuro, essas nossas imperfeições, tem que se melhorar. Um dia tem que se ter um basta. E qual dia será esse? O dia que nós queremos ser mais felizes, não é? Então, somente ao abraçar a nossa dualidade e que nos libertamos dos nossos comportamentos que poderão potencialmente nos levar para baixo, se não reconhecemos integrantes quem somos, é certo que seremos tomados de assalto pelo efeito sombra. Enquanto nós não nos identificarmos como seres, conforme foi dito lá atrás, e vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui, não para sempre. Um dia vamos deixar a terra, os vícios, as riquezas da terra e os títulos não vamos levar. Se nós não nos identificarmos com tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós ainda vamos ficar de queda em queda, em queda, em queda. Relembrando, os seres superiores, vamos dizer, em bondade e amor, levantam a cabeça e continuam a sua caminhada. Os seres inferiores sentam, ficam arrastando no chão, se queixando, se lamentando, não sai daquela situação. Por quê? Prefere o quê? Os vícios a que sucumbimos. Tudo aquilo que é da terra. O nosso Criador não nos põe, vamos dizer, um peso além daquilo que conseguimos carregar. Tudo é proporcional ao nosso progresso e evolução. Só que, lá no começo, relembrando, nós não acreditamos na nossa capacidade. Não acreditamos nos nossos sonhos, que seremos capazes de melhorar. O que acontece? Caímos, conforme diz aqui. Seremos tomados de assalto pelo efeito sombra. Ou seja, estaremos sempre à mercê das nossas imperfeições. Que, aliás, que temos muito, não é? Vamos aqui a algo importante. Benefícios do autoconhecimento. Aqui, quando entramos no Espiritismo. Projeção tóxica. Ainda trazemos os nossos orgulhos e preconceitos e tudo de inferior que nós temos. Adquirimos o conhecimento que nos desperta. Pessoa sente-se vítima das circunstâncias externas, jogando a culpa nos outros em nós ou em vidas passadas. Exemplo, ele foi grosso comigo, por esse motivo agi assim. Quando a gente adentramos, agora nós falamos aqui, para todos que estão aqui na Casa Espírita. Quando adentramos na Casa Espírita, não somos seres perfeitos, ainda trazemos todas as nossas imperfeições. Vamos tendo conhecimento, principalmente de vidas passadas. Se hoje que eu estou passando, não é? Aí eu vou logo, não tendo conhecimento da doutrina, vou logo tacando os problemas lá das vidas passadas. Ou os outros estão me fazendo isso. É claro que não é desse jeito.
não é? Estamos conhecendo, tendo o conhecimento. E à medida que, quando o Espiritismo entra em nós, quando já começamos a entender a doutrina dos Espíritos, contato com a sombra, aí vamos ir de frente com as nossas imperfeições, porque a doutrina dos Espíritos é uma cartilha abençoada que orienta-nos, não é? E mostra o quão ainda nós somos imperfeitos e seres inferiores, e damos valor, principalmente, tudo aquilo que traz sofrimento e dor para nós. Assumimos o compromisso de modificar nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros por nossas mazelas, quando chamamos para nós a tutela do destino, responsabilizando-nos por nossos atos e escolhas. A projeção de nossas imperfeições cede lugar a um reconhecimento e um desejo de olhar mais nossas limitações. Já estamos tendo conhecimento. Então, por isso que hoje nós estamos aqui, estamos tendo acesso que, é algo que eu tenho que melhorar. Fiz tanta coisa errada. Hoje eu estou reconhecendo que eu perdi o meu tempo. A doutrina espírita não é aquilo que eu pensava, não é? Em outras palavras, que muitos falam que a adoração de seres inferiores, mas não. Um esclarecimento para o ser imortal, relembrando todas as máximas que Jesus nos ensinou, quando significa o amor a Deus em primeiro lugar e ao seu semelhante como a si mesmo. Eu vou deixar de tacar a culpa no meu vizinho, todos à minha volta. Vou reconhecer que eu estou errado, que eu tenho as minhas imperfeições. Então, isso já é o conhecimento das nossas imperfeições, que a doutrina dos Espíritos nos instrui e nos mostra. Aí, já estamos concluindo quase na ponte que vai levar do outro lado. Vemos aqui, quando o Espiritismo sai de nós, aí agora é a hora que nós entendemos tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos começar o trabalho. Conscientização nossa, de nossas imperfeições. Descobrimos finalmente quem somos através do autoconhecimento. É o que estamos tratando nessa noite de hoje. À medida que eu conhecer que sou um ser atrasado, para mim ser melhor, eu tenho que reformar os meus pensamentos, emoções e sentimentos, não é? Aí eu vou tendo esse autoconhecimento, já estou me conhecendo um pouco, não é? Conscientização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças significativas em nossa vida, especialmente após o contato com as nossas imperfeições que nós somos. Adquirimos com maior tolerância conosco, vigiando melhor nossas escolhas. Em outras palavras, quando eu estou dentro da doutrina dos Espíritos, já estou conhecendo tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, aí é hora de melhorar, de reforma. É hora de limpar a casa. É hora de começar a lavar a roupa. Como? Com o tempo que nos resta de oportunidade de estarmos hoje aqui na Terra, de provas e expiações. Como vamos conseguir isso? Um passo depois de outro, um dia após o outro, nós vamos conseguir, nos conhecendo e cada vez mais sendo e seguindo todas as máximas do Mestre Jesus, desejando, é claro, o bem e o amor para com todos, expressando através de palavras, de pensamentos e do trabalho, não é? Como exemplo. E para terminar, a escolha é nossa. O pastor conduz seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Emmanuel. Está aí essa proposta para nós nessa noite de hoje. Está ao nosso alcance. Se todos realmente fizerem da sua parte, vamos ser igualzinho todos que vão atrás de Jesus. Ele deixou o ensino. Agora nós devemos fazer da nossa parte. Não vamos pedir a Deus para aliviar
no nosso sofrimento. Vamos pedir a Ele forças e caminhada firme para que nós possamos superar tudo aquilo que passa diariamente conosco, não é? Então, o autoconhecimento de nós é justamente isso: conhecer as nossas fragilidades, o dever que nós temos de melhorar, porque a felicidade relativa está aqui na Terra, mas a verdadeira nos espera. Se fizermos por merecer, é claro, não é? Eu espero assim que todos os meus irmãos e irmãs tenham entendido. Se tiver alguma pergunta para fazer, que faça. Pois bem, espero que todos tenham compreendido. Agradeço a paciência de todos por ter me ouvido. Conforme eu sempre digo, estou aqui aprendendo. Não sei e não sou melhor que ninguém, não é? E agradeço mais ao anjo pela oportunidade e a Deus em primeiro lugar por eu servir de instrumento nesse estudo na noite de hoje. No mais, que a paz esteja com todos e vá com todos.